Nos últimos anos, por conta da internet, diversos vídeos sobre a cerimônia de voodoo se espalharam na internet. Porém, a maioria desses vídeos carece de contexto ou informação aprofundada. Eles mostram apenas imagens brutas das cerimônias sem explorar o significado cultural por trás delas. Há uma crença de que não há ninguém por baixo das estruturas dos Zangbetos, mas sim espíritos. Essa informação desencadeou uma chuva de narrativas infundadas, muitas das quais tendem a demonizar essas práticas ancestrais, retratando-as como malignas. A existência de um espírito dentro dessas estruturas é algo que divide a opinião na internet. Alguns acreditam, outros não. Existem diversos vídeos de pessoas comentando sobre isso, mas o que eu notei é que muitos não foram lá. Para fazer diferente, eu decidi embarcar em uma jornada pessoal para testemunhar as cerimônias de voodoo de perto e compreender sua verdadeira natureza. Mergulhei de forma intensa e respeitosa nesses rituais, com o objetivo de experimentar e compreender a profundidade espiritual que permeia essa religião. Minha jornada começou em Benin, um país localizado na costa oeste da África. Em minhas pesquisas descobri que janeiro é o mês em que ocorrem os festivais de voodoo. Desembarquei então na cidade de Cotonou, considerada a capital econômica do país. Quando eu cheguei, eu tinha poucas pistas. Sabia que em algum lugar do país cerimônias de voodoo estariam acontecendo, mas eu não tinha ideia de onde. Eu não tinha guia, não sabia os lugares das cerimônias, não sabia as datas e, para piorar, sem falar quase nada de francês, a língua principal do país. Após alguns dias de busca, tive a sorte de encontrar Stefano, uma pessoa incrível que se tornou meu guia e meu amigo durante minha estadia em Benin. Ele me explicou que haveria um festival muito grande acontecendo nos próximos dias no país com o nome oficial de Voodoo Days, na cidade de Ouidah, a 45 km de Cotonou. Ouidah é uma cidade considerada como a capital de voodoo no país. É uma cidade que reúne cerimônias de diversos tipos de voodoo. No entanto, este festival seria muito turístico. A minha busca era por cerimônias locais, feitas diretamente nas comunidades, sem a participação do governo para o impulsionamento do turismo. Stefano então me levou para diversas cerimônias de Zangbeto em comunidades, onde eu pude sentir a real energia de estar presente nesse ambiente, além de ter tido a oportunidade de enxergar cada detalhe desse ritual. Mas antes de falar de Zangbeto, o que é voodoo? Onde surgiu? Em que os religiosos acreditam? O voodoo, ou voodoo, é uma religião que tem suas origens numa pequena parte da África Ocidental, mais especificamente na região que hoje compreende Benin, Nigéria e Togo, e posteriormente se espalhando em outras regiões da África Ocidental. Não se pode atribuir a criação dessa religião a uma única pessoa. É uma religião que se desenvolveu ao longo de vários séculos a partir das crenças e práticas de vários grupos étnicos da região. Essencialmente, o voodoo é uma religião centrada na adoração de espíritos e ancestrais. Esses espíritos são chamados de voodoos, que são os espíritos de falecidos e deuses com diferentes funções e características. Os seguidores do voodoo buscam harmonia e proteção através de rituais e oferendas, estabelecendo uma conexão com esses espíritos para orientação e apoio em suas vidas. Para os religiosos, existem 4 tipos de voodoo. Cada um deles representa um elemento essencial da natureza: terra, água, fogo e ar. Esses são os 4 elementos considerados tudo que o ser humano precisa para sobreviver. Embora nesse vídeo eu sempre estaria me referindo ao voodoo como religião, isso é algo que divide a opinião entre os próprios praticantes. Alguns consideram como religião, outros como cultura. O voodoo foi levado para o mundo através do tráfico de escravizados no século XVII. Escravos de diferentes partes da África Ocidental trouxeram consigo as suas crenças e práticas religiosas. Em cada canto que essa religião chegou, ela foi misturada e adaptada com elementos de diversas outras religiões. No Brasil, a influência do voodoo é profundamente sentida no candomblé, uma religião afro-brasileira que compartilha muitas semelhanças com o voodoo. Durante a escravidão, os africanos escravizados no Brasil mantiveram suas práticas religiosas, adaptando-as ao contexto brasileiro. O candomblé, assim como o voodoo, venera uma variedade de orixás, que são equivalentes aos voodoos, e cada um desses orixás possui suas próprias características, histórias e áreas de influência. Ao longo dos séculos, o voodoo tem sido mal interpretado e frequentemente retratado de forma negativa pela mídia, como se fosse algo focado apenas em colocar maldição nas pessoas.
No entanto, para seus praticantes, ela permanece uma religião profundamente espiritual, enraizada na comunidade, no respeito aos ancestrais e na conexão com a natureza. Estou nesse momento agora na cidade de Abomey, uma cidade que fica a mais ou menos 3 horas de Cotonou. Estou aqui na minha acomodação, como vocês podem ver, um lugar bem bonito, bem verde aqui. E hoje farei o processo de purificação. Vale lembrar, gente, que essa purificação não é uma iniciação na religião, não é uma iniciação. Eu quero fazer a purificação porque eu quero estar em conformidade com a religião, eu quero fazer isso também em respeito à religião e também por eu estar num ambiente, né, que respira voodoo. Eu quero assistir o Zangbeto garantindo que eu estou limpo perante a religião, então essa purificação tem esse objetivo. Então bora começar. Cheguei aqui na casa onde eu vou fazer a purificação. Confesso que eu estou ansioso por essa experiência. É a primeira vez que eu vou fazer isso, tá bom, gente? Eu não sou do candomblé, eu cresci em berço cristão, então eu quero muito passar pela experiência, até para ampliar minha visão de mundo. Eu não acredito que exista uma única religião correta, tá bom? Eu acredito que cada um tem suas crenças, cada um acredita que é o certo baseado na sua visão de mundo. E eu gosto de passar pelas experiências culturais, né? Seja elas, né, culturais ou religiosas, justamente para ampliar minha visão de mundo. E eu não acredito que isso vai fazer mal, muito pelo contrário, vai fazer muito bem. E confesso que eu estou ansioso para passar por essa experiência. A gente está só esperando aqui a confirmação dele e a gente já vai entrar para começar a purificação. O primeiro passo para a purificação é comprar uma galinha para o sacrifício. Havia uma vizinha dele que vendia galinha, então eu comprei dela mesma. Sacrifício de animais em rituais de voodoo é muito comum. Inclusive, um pouco antes disso, eu havia visitado uma feira chamada de A Feira de Voodoo, onde diversos animais são vendidos para serem oferecidos como sacrifício, tanto animais vivos quanto animais mortos há anos. Todo tipo de animal que você possa imaginar, tais como pássaros, cabras, macacos e até cachorros. Somente líderes religiosos podem realizar a purificação. A purificação é vista como essencial para remover a negatividade, tanto física quanto espiritual. Ela limpa o corpo e a alma de influências negativas e da má sorte. Ela é também frequentemente um pré-requisito para participar de certos rituais de voodoo. Ela prepara os participantes para se conectarem de forma profunda e respeitosa com os espíritos. As árvores são frequentemente vistas como seres sagrados, ou como moradas de espíritos na religião voodoo. Cuspir nelas simboliza a ligação entre os humanos e a natureza. Isso é como uma forma de nutrir a árvore sagrada. A purificação é como uma oração, qualquer pessoa pode se juntar a ela. Então meu segundo guia se juntou à minha purificação. A terra representa o elemento fundamental da vida e o elo com a natureza e a ancestralidade. Comer um pouco de terra simboliza a conexão direta com a própria terra, fonte de vida e retorno às origens. Ao passar a galinha em volta do meu corpo, acredita-se que ela esteja coletando e removendo as energias negativas. O sacrifício de animais é vista como uma oferta aos espíritos. Essas madeiras em minha frente é considerada como um altar ou um ponto de contato sagrado. As penas, juntamente com o sangue, simbolizam a purificação e a proteção contra o mal, criando um ambiente sagrado propício à intervenção e bênçãos dos espíritos. Após
Após a galinha ter absorvido as energias negativas, jogá-la no chão pode simbolizar a liberação dessas energias para a terra. Acredita-se que a terra tem a capacidade de neutralizar ou transformar essas energias negativas. Beber a água simboliza a ingestão de energias purificadas, servindo como meio de internalizar a purificação. Na sequência, todos que estão presentes nesse ambiente bebem da água, inclusive as crianças. É um lembrete que todos estão conectados e compartilham das mesmas bênçãos, proteção e intenção da purificação. Ao final da purificação, lavei meu rosto usando diferentes vasos. Cada vaso está consagrado com intenções específicas de bênção. Gente, purificação feita, agora eu considero que a minha alma e meu corpo perante a religião está limpa. Então acho que agora eu estou em conformidade com a religião, né? Então eu quero presenciar a cerimônia de Zang Beto sabendo que minha alma perante a religião está lavada, literalmente. Então bora lá. Refletir sobre o sacrifício de animais em contextos religiosos nos confronta com questões complexas de ética, tradição e hipocrisia. Muitas pessoas, incluindo eu mesmo, sentem desconforto e até repulsa ao testemunhar rituais que envolvem sacrifícios de animais. Porém, eu percebo muita incoerência em nossas práticas, especialmente se não seguimos dietas veganas ou vegetarianas. Afinal de contas, a carne que consumimos diariamente vem de animais que foram sacrificados em condições muito longe do respeito e do significado atribuído a esses animais nessa religião. Essa minha purificação me fez refletir não só apenas sobre tradições de outras culturas, mas também as normas da nossa própria sociedade que mascaram a realidade do sofrimento animal. Os rituais de sacrifícios no voodoo são realizados com profundo respeito por eles. Esses animais são vistos como seres sagrados, que oferecem sua vida para a manutenção do equilíbrio espiritual e físico da comunidade. No mesmo dia da minha purificação, eu tive a oportunidade de presenciar uma outra cerimônia de voodoo, chamada de Egungun, que é muito similar ao que acontece no candomblé no Brasil. Egungun refere-se ao culto dos ancestrais, onde se acredita que os espíritos dos antepassados voltam à Terra para visitar e se comunicar com os vivos, oferecendo orientação, proteção e bênçãos. A cerimônia é uma forma de reverenciar, lembrar e celebrar os mortos, mantendo sua memória e presença viva entre os vivos. Durante as cerimônias de Egungun, os participantes usam trajes elaborados e coloridos que cobrem completamente o corpo, conhecidos como trajes de Egungun. Esses trajes são considerados sagrados e acredita-se que durante a cerimônia estejam habitados pelos espíritos dos ancestrais. Por essa razão, existem regras restritas contra o toque nos trajes por pessoas não autorizadas. Por isso, quando os egunguns correm atrás das pessoas, as pessoas devem correr também, pois caso toquem no traje, podem ter consequências espirituais negativas. Mas o que eu notei mesmo é que o pessoal estava se divertindo. É comum durante a cerimônia ver pessoas doando dinheiro aos egunguns. Isso é visto como uma oferenda ou sustento. Essas ofertas financeiras ajudam a apoiar o custo das cerimônias, incluindo as confecções dos trajes, a preparação de oferendas, além de reconhecer e honrar o papel dos ancestrais. Essa cerimônia é uma ocasião comunitária que reforça a identidade cultural dessa religião. Chegamos então no meu primeiro festival de voodoo. Basicamente, um festival de voodoo reúne várias cerimônias de diferentes elementos de voodoo. É aberta para todo o público. Uma das cerimônias de maior impacto para mim foi a cerimônia de gambada, que representa o elemento fogo no voodoo. O cigarro é basicamente um ativador de energia. Colocar um cigarro nessa estátua de voodoo é uma forma de invocar o espírito da divindade representada pela estátua. No voodoo, as divindades possuem gêneros. A estátua menor, por conta da presença de um pente de cabelo, representa o sexo feminino, pois está ligado à feminilidade, beleza e cuidados. O pó branco é comumente associado à purificação. Espalhá-lo sobre as estátuas significa a limpeza espiritual da divindade representada. Enquanto isso, as danças e os cantos são mantidos para a invocação dos espíritos.
Logo depois disso, se nota uma mudança drástica no ambiente. Pessoas começam a correr de maneiras que parecem descontroladas ou desorientadas para os observadores. O que está acontecendo nesse momento é a possessão dos espíritos. Durante esse estado, os movimentos e ações das pessoas podem refletir a natureza ou a vontade do espírito que os possui. Os homens vestidos de branco atuam como protetores tanto dos participantes quanto do espaço sagrado do ritual. O pó branco continua a ser usado como uma barreira de proteção contra as energias negativas. O pó branco também pode ser usado para controlar os espíritos de pessoas possuídas. Eu sei que pra mim, né, e pra maioria das pessoas que nasceram, né, em berço cristão, católico, pensa que isso daqui é coisa ruim, energia negativa e, assim, coisas ruins, mas na verdade, gente, isso aqui não tem nada de ruim. Isso daqui são boas energias dentro da religião deles. Portanto, eu sei que é uma ignorância, né, pensar que, nossa, meu Deus, isso aqui tem coisa ruim acontecendo, maligna. Gente, não tem nada disso, tá bom? Esquece esse preconceito, quebra esse preconceito, que aqui não tem nada. E agora eu tô aqui presente. E pelo fato de eu ter nascido em berço cristão, eu consigo enxergar ainda melhor estando aqui, sabe? Porque quando a gente vê em vídeo, a gente acaba pensando que isso daqui é coisa ruim, negativa, mas não, gente, esquece isso. Isso aqui são boas energias. Depois de um tempo, finalmente os Zangbetos chegaram. E a partir de agora eu vou detalhar tudo o que eu vi sobre os Zangbetos. Vale lembrar que isso não é um julgamento da religião ou cultura, mas sim observações e sensações que eu tive na minha experiência em ao menos 4 cerimônias de Zangbeto. Zangbeto é uma palavra na língua Fon, língua local do Benin, que significa guardiões da noite, pois acredita-se que no passado os Zangbetos tinham o papel de fazer a ronda noturna nas comunidades distantes. Fodun Zangbeto, fodun ẹ ìgbà yẹ ọ ẹ wẹ ní gàdé mi tó mọ tsọkwe mọ tsọ sanu mi bọ ndéna jẹ adzotọ de o ndéna jẹ sàmẹ ọ fodun Zangbeto ẹ gàdé mi tán ẹ wẹ yín miàdọ ẹ wẹ yín kpọnọ mi dẹ tán wẹ tó mi tán lẹmẹ Zangbeto ẹ kpọnọ mi tán kọmọ yẹ wẹ polisi mi tán bọ ndéna jẹ sàmẹ ọ yẹ dẹ wẹ nọ yàxẹ do mi dzi. Eu não vou nos aguentar no embo me jodoa no sincero então é e aí tô me deu vou dar botar tons a mão me de na barra tu ya. Uma das coisas que se nota nessa cerimônia é a presença de vários homens em volta do Zangbeto. Eles estão ali para controlar os espíritos que habitam as estruturas. É como uma espécie de guia para a proteção da região. Repare que nesse momento o líder religioso arruma as palhas do Zangbeto. Perfumes são espirrados sobre o Zangbeto com a intenção de purificá-lo. Existem 2 tipos de cerimônias de Zangbeto. As cerimônias que acontecem em comunidades remotas como essa,
e as cerimônias turísticas, muitas delas feitas em festivais com um número considerável de turistas. Geralmente as turísticas se nota muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo, de forma intensa. Por exemplo, esse é o momento que eles abrem o Zanguebeto e aparece uma estátua de uma divindade embaixo dele. É possível notar nessa cena que o Zanguebeto parece mexer numa posição que realmente nos faz questionar se tem alguém ali dentro, se alguém seria capaz de fazer esses movimentos com esse espaço no meio. Nessa outra cena, eles fazem questão de erguer o Zanguebeto nas costas, mostrando que não há ninguém. Neste outro momento, o Zanguebeto é virado e é encontrado um mini Zanguebeto, ou um Zanguebetinho. Logo depois, ele parece ajeitar o pequeno Zanguebeto em cima de algo. E em seguida, coloca o Zanguebeto pai de volta na posição original. Ele cospe sobre o pequeno Zanguebeto para mostrar que algo estaria prestes a acontecer. Mas repare que ele faz isso apontando para alguém. Poucos segundos depois do Zanguebeto parar de girar, ele o levanta e o mostra para um grupo de pessoas. Quem são essas pessoas? Turistas. Ou seja, parecia mais como uma apresentação. Depois de alguns minutos, ele também notou que eu era turista ali. Então ele também passou a exibir a magia do Vodun para mim também. Em alguns casos, eles montam a estrutura na frente de todos. Colocam o Zanguebeto sobre as águas como representação do equilíbrio e harmonia do mundo natural. E também levantam e viram as estruturas para mostrar a força dos espíritos. Este é um momento que eles viram e giram as estruturas no chão. Realmente é possível notar que não há ninguém. Gente, eles acabaram de levantar o Zanguebeto aqui. E realmente já desceu andando já. Além de tudo isso, eles também podem exibir a magia do Vodun ao vivo. Neste caso, um garoto foi colocado num buraco cavado. Eu até tentei me aproximar nesse momento, mas não era permitido. O buraco foi tampado com palhas. Nesse momento ele está com fogo na palha, e, em teoria, o garoto estaria ali. Quando o fogo diminui, eles tapam o buraco novamente. Aparentemente, o Zanguebeto está exatamente na região que o garoto foi enterrado. Vocês viram que eles tamparam o buraco, mas não sei o que vai acontecer aqui agora. Vamos aguardar. Não estou entendendo nada que está acontecendo. The guy? O que aconteceu ali foi que, na verdade, o garoto já estava fora do buraco, em frente a uma mesa de uma pessoa que parecia uma autoridade religiosa. Mas o que se nota de verdade é a energia das pessoas ao verem a magia do Voodoo.
Ah, agora eu entendi o que eles estão celebrando aqui. É que o cara está aqui, ó. Vou colocar na câmera para vocês aqui, ó. Olha ele aqui, ó. Já nas cerimônias de comunidade também acontece um pouco de tudo, mas a primeira coisa que eu realmente percebi é que não há turistas. Nessa cerimônia, por exemplo, eu era o único turista. Mas o que mais se destaca nas cerimônias locais é que eles não sentem a necessidade de provar nada para ninguém. Afinal, estamos falando de uma comunidade remota, de difícil acesso. Quem está por ali com certeza acredita no Zangbeto, e ninguém tem que provar nada. É a mesma coisa que a gente ir numa igreja e o pastor ter que ficar provando pra gente que Deus existe. Não faz sentido. Já nas cerimônias turísticas, eles parecem fazer de tudo para provar que não há ninguém dentro das estruturas. É como se fosse uma apresentação. Quanto maior o evento, maior o show. Alguns religiosos são até contra o impulsionamento do turismo pelo governo em rituais de voodoo, pois isso faz perder a essência da cultura. Foi exatamente por isso que eu decidi não ir no festival principal que aconteceu no país. Existe um vídeo na internet que mostra um Zangbeto caindo, e havia uma pessoa dentro. Eu até mostrei esse vídeo para alguns religiosos e o que eles me responderam é que esse vídeo trata-se de uma apresentação, assim como essas outras cerimônias turísticas, e não uma real cerimônia de Zangbeto. Eu cheguei a notar até mesmo pessoas conversando com alguém dentro das estruturas. Eu ouvi vozes saindo de lá. Nesse exato momento eu perguntei ao meu guia sobre ter alguém dentro do Zangbeto conversando com alguém de fora. E o que ele me disse é que pode até ter alguém ali dentro, porém essa pessoa está incorporada pelo espírito do Zangbeto. Então, por mais que pessoas tentem provar a existência de alguém ali dentro, ninguém pode provar que essa pessoa não está incorporada por um espírito. E é nesse momento que a conversa se encerra. Para mim, Zangbeto é uma simbologia, assim como a cerimônia de Egungun, onde pessoas vestidas com os trajes representam os ancestrais. Da mesma forma que uma estátua de Cristo numa cruz também é uma simbologia. Os Zangbetos se tornaram virais na internet na crença de que não há ninguém. Pessoas começaram a ter interesse pelo país por essa razão, assim como eu. E isso fez os próprios praticantes criarem festivais e manterem a narrativa de que não há ninguém. E sobre o voodoo ser usado como feitiçaria? A associação do voodoo com maldições é um estereótipo amplamente difundido, mas que não representa a essência da religião. A tal da magia negra é mais um produto de representação sensacionalista da religião. Até porque a maldade está no ser humano e não na religião. Imagine uma faca afiada. Ela foi feita provavelmente para cortar um tipo específico de carne. Mas se alguém comete um crime usando esta faca, você vai dizer que a faca é uma maldição? Provavelmente não, e sim a pessoa que fez o mau uso dela. O voodoo é a mesma coisa. O voodoo te permite acessar um campo espiritual que pode ser usado tanto para o bem quanto para o mal. E usar para o mal diz respeito ao ser humano que o fez, e não à religião. Agora a pergunta que não quer calar. Tem alguém dentro das estruturas do Zangbeto? Bom, baseado na minha experiência, eu senti que sim. Mas ninguém pode provar que não há ninguém espiritualmente. A fé atravessa o lado material e nos faz enxergar o invisível. E ninguém tem o direito de invalidar a fé de ninguém. Em países sob ensinamento do cristianismo, as práticas de voodoo podem parecer inicialmente assustadoras, marcadas por rituais e simbolismo que não são familiares. Mas, se a gente parar para pensar, a expressão da fé, independente da religião, compartilha um núcleo comum: buscar conexão espiritual com o divino. Assim como nas igrejas evangélicas, onde pessoas sentem a presença do Espírito Santo, ou nas igrejas católicas, onde a oração diante de estátuas e imagens sagradas é algo comum, o voodoo também oferece aos seus praticantes um caminho para encontrar o divino. Essas diferentes formas de expressão religiosa são tentativas humanas de tocar o invisível, de se comunicar com uma realidade que atravessa o mundo material. Na minha opinião, a percepção do que é considerado normal ou aceitável, em termos de práticas religiosas, é profundamente influenciada pelo contexto cultural. Pense comigo, se os portugueses e todo o resto do mundo ocidental, na época da colonização, praticassem voodoo e os africanos cristianismo, será que haveria esse mesmo preconceito contra o voodoo?
Provavelmente não, já que o voodoo seria uma religião ocidental. Provavelmente o cristianismo seria o voodoo de hoje. E coincidentemente a religião considerada maligna é uma religião surgida na África. Será mesmo coincidência? Na minha opinião, não existe uma verdade absoluta. Algumas pessoas religiosas podem até discordar dessa frase, porém ao discordar, ela só prova que essa frase está mesmo correta. Você pode até falar que a sua religião é a verdade absoluta, mas não pode negar que o contexto cultural fez você crer nessa religião. Se você tivesse nascido num outro contexto cultural onde sua religião não fosse praticada, você provavelmente também estaria dizendo que a outra religião é a verdade absoluta. Respeitar a religião alheia não significa crermos nela ou negar a validade da nossa própria fé. Significa não julgar. Significa reconhecermos o direito de cada pessoa ter a liberdade de crença e expressão. Eu acredito que reconhecer e aceitar a diversidade religiosa é um passo muito importante para vivermos em um mundo mais harmonioso. Isso aí, galera, eu viajo o mundo com o objetivo de expandir a minha mente para que eu possa desafiar os meus limites e crescer como pessoa. Se você tem vontade de viajar pela África, junte-se a mim nas expedições que estou organizando para alguns países do continente africano. Todos os detalhes estarão disponíveis no meu site, link na descrição. Comente o que você achou sobre esse vídeo. Já aproveite e dê um joinha, se inscreva no canal e ative as notificações porque tem muitos vídeos novos por vir. Abraços e até o próximo.